Clara conhecia o chão de mármore do restaurante Fasano, melhor do que os rostos dos milionários que servia. Para Arthur Vilarinho, o homem que estava prestes a roubar 500 milhões de dólares, ela era um fantasma, totalmente invisível. Ele a humilhou de joelhos, e confiante na barreira do idioma e na lealdade de seu intérprete, sussurrou os detalhes de seu golpe. Mas o que ele não previu é que aquela simples garçonete carregava em sua voz a única arma capaz de destruir seu império e, finalmente, fazer a justiça que o dinheiro nunca pôde comprar. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de onde você está assistindo hoje. Adoramos ver o alcance dessas histórias. E inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Agora, vamos voltar. Aproveite a história. O casarão neoclássico no coração dos Jardins carregava o peso de um século de história paulistana. Suas colunas de mármore italiano sustentavam não apenas o teto com afrescos restaurados, mas também a ilusão de que o dinheiro poderia comprar qualquer coisa, inclusive a dignidade alheia. O restaurante Versailles ocupava aquele espaço como um templo da alta gastronomia, onde cada prato custava o equivalente ao salário mensal de seus próprios funcionários. Os lustres de cristal Baccarat pendiam do teto como gotas de luz congeladas, refletindo o brilho frio das taças de vinho que jamais seriam alcançadas pelas mãos que as serviam. Clara Mendes conhecia cada centímetro daquele salão. Seus passos silenciosos sobre o piso de madeira encerada haviam traçado quilômetros invisíveis ao longo de 8 anos de serviço impecável. Aos 32 anos, ela carregava nos ombros algo mais pesado que as bandejas de prata Sheffield. Carregava o fardo de ser invisível. Para os clientes que ocupavam as mesas de mogno maciço, Clara era apenas parte da decoração, tão funcional quanto os talheres Christofle que ela alinhava com precisão milimétrica. Ninguém olhava para seu rosto, ninguém perguntava seu nome, ninguém imaginava que por trás daquela mulher de uniforme preto e branco, com o avental imaculadamente passado, existia uma mente afiada que dominava 3 idiomas e carregava memórias de uma vida inteira vivida entre 2 continentes. A dor da invisibilidade era apenas uma das feridas que Clara aprendera a suportar. A outra, bem mais profunda, tinha nome e endereço. Hospital Santa Catarina, quarto 317, onde sua mãe, Estela Mendes, aguardava uma cirurgia cardíaca que custava R$240 mil. O prazo final havia sido estabelecido com a crueldade burocrática dos sistemas de saúde. 15 dias. Após esse limite, a janela cirúrgica se fecharia e o coração fragilizado de Estela simplesmente pararia de bater. Não haveria segunda chance, não haveria negociação. O tempo era uma guilhotina suspensa sobre a cabeça de Clara. E cada turno no Versailles representava mais algumas notas de R$100 depositadas na conta da salvação impossível. Clara acumulara R$43 mil em 8 anos de economia obsessiva. Cada centavo guardado representava uma refeição não consumida, um presente de aniversário jamais comprado, uma peça de roupa usada até os fios se desgastarem. Mas mesmo trabalhando 16 horas por dia, mesmo aceitando turnos duplos que faziam seus pés sangrarem dentro dos sapatos de couro sintético, a matemática da sobrevivência era implacável. Faltavam R$197 mil. Faltavam 14 dias, e não havia milagres disponíveis para mulheres como ela. O apartamento onde Clara e sua mãe viviam ficava em Cidade Tiradentes, a 90 minutos de ônibus e metrô do bairro dos Jardins. Era um contraste brutal, do mármore italiano aos azulejos rachados, dos lustres de cristal à lâmpada fluorescente que piscava sobre a pia da cozinha. Estela Mendes passava os dias deitada no sofá puído da sala, respirando com dificuldade, observando pela janela o varal comunitário onde as roupas dos vizinhos dançavam ao vento. Ela nunca reclamava, nunca chorava na frente da filha. Mas Clara via a palidez crescente em seu rosto, via como suas mãos tremiam ao segurar a xícara de chá pela manhã. Via o medo não pronunciado em seus olhos, cada vez que uma pontada de dor atravessava seu peito. A história de Clara era uma história de perda acumulada. Seu pai, professor Hiroshi Yamada, havia sido um acadêmico brilhante, especialista em literatura comparada na Universidade de Tóquio. Ele se apaixonara por Estela durante um congresso internacional em São Paulo, e aquele amor improvável atravessara oceanos e culturas. Clara nascera no Japão, crescera falando japonês como língua materna, frequentara escolas japonesas, absorvera a disciplina e a reverência pela educação que definiam aquela sociedade. Mas quando Clara tinha apenas 12 anos, Hiroshi foi diagnosticado com câncer pancreático. A doença avançou com velocidade cruel, e em 6 meses,
O professor que havia dedicado a vida ao conhecimento jazia numa cama de hospital, incapaz de reconhecer a própria filha. A morte de Hiroshi deixou mais que luto. Deixou uma dívida hospitalar de 64 milhões de ienes. No Japão, mesmo com um sistema de saúde pública, tratamentos experimentais e cuidados paliativos especializados geravam custos que esmagavam famílias inteiras. Stella, desesperada e sozinha num país estrangeiro, vendeu tudo o que possuíam, contraiu empréstimos que jamais conseguiria pagar e finalmente fugiu de volta ao Brasil com a filha adolescente, carregando apenas 2 malas e o peso esmagador da culpa. Elas deixaram para trás não apenas um túmulo, mas uma reputação destruída, credores furiosos e o fantasma de uma vida que poderia ter sido. Clara jamais falara sobre aqueles anos com ninguém no Versailles. Seu japonês perfeito, com sotaque de Tóquio e vocabulário acadêmico, era um segredo guardado como uma joia escondida sob o uniforme de trabalho. Que propósito teria revelar essa habilidade? Os clientes do restaurante não queriam conversar com a garçonete. Eles queriam serviço silencioso, invisível, eficiente, e Clara aprendera a lição mais amarga da sobrevivência. Talento sem oportunidade era apenas mais um fardo a ser carregado em silêncio. Mas naquela terça-feira de setembro, enquanto Clara verificava pela terceira vez o alinhamento dos copos de cristal na mesa principal do salão privativo, algo no ar parecia diferente. O gerente, Sr. Augusto Ferreira, um homem de 50 anos com bigode grisalho e gestos nervosos, havia reunido toda a equipe de garçons pela manhã para dar instruções excepcionalmente detalhadas. A mesa reservada para aquela noite não era uma reserva comum. Era o tipo de evento que definia a reputação de um estabelecimento como o Versailles. Arthur Vilarinho, o nome pronunciado com reverência e medo em igual medida, havia reservado o salão privativo inteiro. Vilarinho era uma lenda urbana corporificada. Magnata do agronegócio, dono de 300 mil hectares de terra no Mato Grosso, especulador imobiliário responsável pela demolição de bairros históricos inteiros para erguer condomínios de luxo. Sua fortuna pessoal era estimada em 3,7 bilhões de reais, construída sobre uma fundação de aquisições predatórias, subornos documentados e uma capacidade assustadora de destruir qualquer um que ousasse ficar em seu caminho. Ele era conhecido por processar jornalistas, arruinar concorrentes e tratar funcionários como peças descartáveis de uma máquina lucrativa. O motivo da reserva era igualmente significativo. Vilarinho estava fechando o maior negócio de sua carreira com Takeshi Tanaka, um investidor japonês cuja firma controlava fundos soberanos e projetos de infraestrutura em 17 países. O contrato em questão valia 500 milhões de dólares americanos, um investimento massivo em desenvolvimento urbano, que transformaria hectares de área industrial abandonada em São Paulo, num complexo residencial e comercial de padrão internacional. Era o tipo de negócio que aparecia nas capas de revistas especializadas, que movimentava mercados, que definia legados. Clara recebeu a designação para servir a mesa principal. Era simultaneamente uma honra e uma maldição. Significava que o gerente Augusto confiava em sua discrição e eficiência, mas também significava que qualquer erro, por menor que fosse, resultaria em demissão imediata. Não haveria segunda chance. Não haveria perdão. E com apenas 14 dias restantes para juntar quase 200 mil reais, perder aquele emprego equivaleria a assinar a certidão de óbito de sua mãe. Às 19h30, as portas do salão privativo se abriram com a pompa de uma cerimônia imperial. Arthur Vilarinho entrou primeiro e sua presença física preenchia o espaço como uma onda de autoridade tóxica. Ele tinha 56 anos. Mas seu rosto exibia o tipo de juventude artificial comprada em clínicas de estética suíças, pele esticada demais, cabelos escuros demais, dentes brancos demais. Vestia um terno Tom Ford azul marinho, que custava mais que um carro popular, sapatos de couro italiano Berluti, feitos sob medida, e um relógio Patek Philippe, que valia sozinho o equivalente ao apartamento inteiro onde Clara morava. Seus olhos eram pequenos e calculistas, sempre medindo, sempre avaliando o valor monetário de tudo e todos ao seu redor. Atrás dele caminhava Takeshi Tanaka, e o contraste era marcante. Tanaka tinha 63 anos, cabelos completamente brancos penteados para trás com elegância discreta, óculos de armação metálica fina. Vestia um terno cinza carvão de corte impecável, conservador mas claramente caro, e carregava uma pasta de couro marrom desgastada pelo tempo, o tipo de objeto que acompanha um homem por décadas. Seu rosto exibia as rugas conquistadas por uma vida de decisões difíceis, e seus movimentos eram comedidos, observadores.
Ele entrou no salão com a postura de quem não precisava provar nada contra ninguém. O terceiro homem era Marcelo Santos, o intérprete. Clara o reconheceu imediatamente. Ele frequentava o Versailles, ocasionalmente, sempre acompanhando executivos estrangeiros, sempre trajando ternos elegantes, mas jamais excepcionais, sempre com um sorriso profissional que não alcançava os olhos. Marcelo tinha 38 anos, formação em tradução e interpretação pela USP, e uma reputação sólida no mercado corporativo paulistano. O que ninguém sabia era que Marcelo também tinha dívidas de jogo que consumiam 60% de sua renda mensal, e que Arthur Vilarinho havia descoberto essa fraqueza com a eficiência de um predador, identificando a presa mais vulnerável do rebanho. Clara assumiu sua posição ao lado do aparador de Mogno, mãos cruzadas atrás das costas, coluna ereta, expressão neutra. Ela era uma estátua, era uma sombra, era ninguém. Os três homens se acomodaram na mesa circular. Vilarinho na cadeira principal, de frente para a porta, Tanaka à sua direita, Marcelo à sua esquerda. O gerente Augusto serviu pessoalmente a primeira rodada de bebidas. Whisky escocês, Macallan de 25 anos para Vilarinho, saquê da Açaí Premium para Tanaka, água mineral para Marcelo. A conversa inicial fluía através da tradução de Marcelo, com aquela artificialidade característica de negociações internacionais de alto nível. Vilarinho falava em português, fazendo elogios superficiais sobre a visão empresarial de Tanaka, sobre o privilégio de trabalhar com investidores japoneses, sobre o futuro brilhante daquele projeto conjunto. Marcelo traduzia, e Clara, imóvel ao lado do aparador, sentia algo estranho na entonação, algo não completamente preciso. Mas ela mantinha os olhos baixos, a respiração controlada, o rosto vazio de qualquer expressão que pudesse sugerir que ela entendia uma única palavra do que estava sendo dito. Tanaka respondia, e Marcelo traduzia de volta para português. As palavras eram cordiais, mas cautelosas. Tanaka falava sobre diligência devida, sobre a importância de compreender completamente todos os termos contratuais, sobre sua responsabilidade fiduciária com os investidores que confiavam em seu julgamento. Vilarinho sorria, assentia, fingia paciência, mas Clara podia ver a tensão nos músculos de sua mandíbula. Podia ver como seus dedos tamborilavam impacientes sobre a mesa de Mogno. O jantar foi servido em 5 etapas. Entrada de vieiras seladas com redução de maracujá, sopa de abóbora com trufa negra, peixe branco grelhado com crosta de ervas, carne wagyu com purê de batata baroa e sobremesa de chocolate belga com frutas vermelhas. Cada prato era uma obra de arte comestível. Cada apresentação levava 15 minutos de preparação na cozinha. Cada ingrediente custava mais por grama que o salário hora de Clara. Ela servia em silêncio, aproximando-se da mesa apenas quando necessário, retirando-se imediatamente após cumprir sua função, tornando-se invisível novamente. Foi durante a sobremesa que Arthur Vilarinho decidiu acelerar o processo. Ele fez um gesto para seu assistente pessoal, que aguardava junto à porta do salão, e o homem trouxe uma pasta de couro preta, contendo o contrato de investimento. O documento tinha 147 páginas, impresso em papel timbrado, com anexos técnicos, cláusulas financeiras, cronogramas de desembolso e garantias contratuais. Havia 2 versões, uma em português, outra em inglês. Vilarinho abriu a pasta com a teatralidade de quem estava prestes a assinar o negócio mais importante de sua vida. Mas seus olhos brilhavam com algo diferente de excitação legítima. Brilhavam com a antecipação de um golpe prestes a ser consumado. Ele começou a explicar os termos principais do contrato, sua voz adquirindo um tom professoral, condescendente, enquanto Marcelo traduzia cada frase. Mas Clara, ainda posicionada ao lado do aparador, começou a perceber discrepâncias. Vilarinho falava em português sobre cláusulas de proteção ao investidor, sobre garantias bancárias, sobre retornos projetados. Marcelo traduzia, mas suas palavras não correspondiam exatamente ao que havia sido dito. As diferenças eram sutis. Onde Vilarinho mencionava garantia bancária no valor de 50 milhões de dólares, Marcelo traduzia como garantia corporativa de 5 milhões. Onde o contrato especificava que os lucros seriam divididos igualmente após o 5º ano, Marcelo traduzia que os lucros seriam divididos após a conclusão completa do projeto, uma diferença que poderia significar uma década de atraso. Clara sentiu seu coração acelerar. Ela manteve o rosto impassível, mas sua mente trabalhava freneticamente, processando cada palavra, cada tradução, cada discrepância. Ela não podia estar ouvindo corretamente. Não podia ser verdade que um intérprete profissional, num negócio de $500 milhão, estivesse deliberadamente adulterando a tradução.
Mas quanto mais ela ouvia, mais óbvio se tornava. Marcelo Santos não estava cometendo erros. Estava executando uma fraude meticulosamente planejada. Vilarinho alcançou o bolso interno de seu paletó e retirou uma caneta Montblanc Meisterstück de resina preta com detalhes em ouro. O tipo de instrumento de escrita que custava R$ 8.000 e era tratado como objeto de coleção. Ele a colocou sobre o contrato, ao lado da linha pontilhada onde a assinatura de Tanaka deveria ser aposta. A caneta brilhava sob a luz dos lustres de cristal como uma arma dourada, pronta para selar o destino de um homem inocente. Tanaka pegou o contrato em inglês e começou a ler com atenção meticulosa, virando as páginas lentamente, seus olhos percorrendo cada parágrafo. Vilarinho tentava apressá-lo, fazendo comentários sobre a hora tardia, sobre como todos os termos já haviam sido discutidos exaustivamente durante semanas de negociação. Marcelo traduzia esses comentários com um tom de concordância, como se Tanaka estivesse sendo excessivamente cauteloso, quase paranoico. Foi nesse momento que Arthur Vilarinho, seja por nervosismo ou por puro sadismo, decidiu testar sua autoridade. Ele pegou sua taça de vinho tinto Chateau Margaux, uma garrafa que custava R$ 12.000, levantou-a à altura do rosto como se fosse fazer um brinde, e então, num movimento que parecia simultaneamente acidental e intencional, derramou metade do conteúdo sobre seu próprio sapato Berluti. O líquido vermelho escuro escorreu pelo couro italiano como sangue, manchando a superfície impecavelmente polida. Vilarinho olhou para baixo, depois levantou os olhos diretamente para Clara, que permanecia ao lado do aparador. Seus lábios se curvaram num sorriso que não continha humor algum. Você, ele disse, apontando para Clara com o dedo indicador como se estivesse identificando um objeto defeituoso. Venha aqui, imediatamente. Clara caminhou até a mesa, cada passo medido, cada músculo tenso. Ela parou a 1 metro de distância de Vilarinho, mãos ainda cruzadas atrás das costas, cabeça ligeiramente inclinada numa postura de deferência automática. Meu sapato está sujo, Vilarinho disse, sua voz baixa mas carregada de autoridade tóxica. Limpe. Clara hesitou por uma fração de segundo. O gerente Augusto, posicionado junto à porta do salão, deu um passo à frente, seus olhos arregalados num pânico silencioso. Ele fez um gesto discreto com a cabeça. Obedeça. Apenas obedeça. Não questione. Não resista. Clara pegou o guardanapo de linho branco que estava dobrado sobre seu braço e se abaixou, ajoelhando-se ao lado da cadeira de Vilarinho. A humilhação da posição era absoluta. Ela, uma mulher adulta, uma profissional com 8 anos de experiência, ajoelhada no chão de mármore frio como uma criada medieval, limpando o sapato de um homem que ganhava em 1 hora o que ela ganhava em 1 ano. Mas foi naquela posição, com a cabeça abaixada, os olhos focados no couro manchado de vinho, que Clara ouviu algo que mudaria tudo. Vilarinho se inclinou ligeiramente para a esquerda, aproximando-se de Marcelo, e sussurrou em português. Sua voz mal audível, mas clara o suficiente para Clara, ajoelhada a menos de 1 metro de distância. Quanto tempo ainda? Ele está demorando muito para assinar. Marcelo respondeu no mesmo tom sussurrado. Ele é cauteloso, mas eu já modifiquei os 3 parágrafos principais. Quando ele assinar, estará concordando com termos completamente diferentes do que pensa. E se ele pedir uma segunda opinião depois? Não vai adiantar. O contrato está em português. A versão em inglês que ele está lendo agora já tem as alterações que você pediu. No Tribunal Brasileiro, só a versão em português vale. Vilarinho deu uma risada baixa, quase inaudível, um som de triunfo prematuro. 500 milhões! E o idiota nem sabe que está assinando a própria ruína. Clara continuou limpando o sapato, movendo o guardanapo em círculos lentos, metódicos, enquanto seu cérebro processava o que acabara de ouvir. Cada palavra era uma bomba detonando em sua consciência. Não era apenas uma tradução imprecisa, não era um mal-entendido cultural. Era um golpe deliberado, planejado, executado com a frieza de um assalto à mão armada, exceto que a arma era uma caneta dourada e o roubo seria legalizado por um documento fraudulento. Pode ir, Vilarinho disse de repente, fazendo um gesto de dispensa com a mão, como quem enxota um cachorro indesejado. Clara se levantou, o guardanapo manchado de vinho ainda em sua mão, e retornou ao seu posto ao lado do aparador. Suas pernas tremiam. Seu coração batia tão forte que ela temia que todos na sala pudessem ouvi-lo. Ela colocou o guardanapo sujo numa bandeja de prata, cruzou as mãos atrás das costas novamente e forçou sua respiração a se acalmar. Tanaka terminou de ler o contrato. Ele colocou os óculos sobre a mesa, esfregou os olhos com gesto cansado
e então, através de Marcelo, fez uma pergunta direta. E a cláusula de arbitragem? Se houver qualquer disputa, onde será resolvida? Marcelo traduziu a pergunta para Vilarinho, que respondeu com um sorriso tranquilizador. Arbitragem internacional, em tribunal neutro, conforme está especificado na cláusula 23. Marcelo traduziu de volta para Tanaka. A arbitragem será conduzida em tribunal brasileiro, conforme especificado na cláusula 23. A diferença era devastadora. Tribunal neutro versus tribunal brasileiro significava a diferença entre justiça imparcial e um sistema legal onde Vilarinho tinha juízes comprados, advogados em folha de pagamento e influência suficiente para garantir que qualquer disputa seria resolvida a seu favor. Clara fechou os olhos por um segundo, tentando controlar a onda de náusea que ameaçava dominá-la. Ela estava testemunhando um crime de magnitude espetacular, perpetrado contra um homem que viajara meio mundo confiando na integridade de processos legais e profissionais. Um homem que, em questão de minutos, assinaria um documento que o arruinaria. E ela, Clara Mendes, a garçonete invisível, era a única pessoa naquele salão que compreendia ambos os idiomas, que havia ouvido a confissão sussurrada, que conhecia a verdade. Mas dizer algo significaria destruir tudo. O gerente Augusto a demitiria instantaneamente, não apenas por interromper um cliente VIP, mas por acusá-lo de crime sem qualquer prova além de sua palavra contra a dele. Quem acreditaria numa garçonete? Quem daria credibilidade à tradução de uma funcionária de restaurante contra a de um intérprete certificado? E mesmo que alguém acreditasse, o processo legal levaria meses, talvez anos, tempo que Clara não tinha. 14 dias, R$197 mil. O coração de sua mãe falhando lentamente no quarto 317, do Hospital Santa Catarina. Vilarinho empurrou a caneta Montblanc mais perto de Tanaka. A luz dos lustres de cristal refletia no ouro, transformando o instrumento numa pequena coluna de fogo dourado. Tanaka pegou a caneta, sentiu seu peso na mão, aproximou a ponta da linha pontilhada no contrato. Clara sentiu o mundo desacelerar. Cada segundo se esticava como borracha sendo puxada até o ponto de ruptura. Ela via o rosto de sua mãe, pálido contra os lençóis brancos do hospital. Via o medidor de batimentos cardíacos piscando com aquele ritmo irregular e assustador. Via a conta bancária com seus R$43 mil patéticos, insuficientes, inúteis. E então via outra coisa, o rosto de seu pai, o professor Hiroshi Yamada, deitado numa cama de hospital em Tóquio 20 anos atrás, morrendo não apenas de câncer, mas da humilhação de deixar sua família arruinada, de saber que sua esposa e filha herdariam não um legado de conhecimento, mas uma montanha de dívidas impagáveis. O que seu pai diria neste momento? Ele, que dedicara a vida inteira à busca da verdade através da literatura, que ensinara Clara que a integridade era o único bem que não podia ser roubado, apenas entregue voluntariamente. O que ele diria se soubesse que sua filha, fluente no idioma que ele amava, estava testemunhando um homem japonês ser enganado e permanecia em silêncio para salvar sua própria família? A ponta da caneta Montblanc tocou o papel. Tanaka começou a traçar a primeira letra de seu nome. Clara deu um passo à frente. Sua voz saiu mais alta que pretendia, quebrando o silêncio solene do salão, como vidro se estilhaçando. Senhor Tanaka, por favor, pare. Esse contrato é uma mentira. O salão privativo do restaurante Versailles congelou como uma fotografia. A caneta Montblanc parou no meio da primeira letra. Todos os olhos se viraram para Clara, a garçonete que ousara falar, que ousara existir, que ousara usar palavras em vez de permanecer o objeto silencioso que se esperava que fosse. E naquele momento de silêncio absoluto, Clara Mendes cruzou um limiar do qual não haveria retorno. Ela havia escolhido a integridade, havia escolhido a verdade, e agora enfrentaria o preço devastador dessa escolha. O silêncio que se seguiu às palavras de Clara era o tipo de silêncio que precede terremotos. O ar no salão privativo tornou-se denso, pesado, carregado de uma tensão elétrica que fazia os lustres de cristal parecerem vibrar imperceptivelmente. Takeshi Tanaka levantou os olhos do contrato, sua mão ainda segurando a caneta Montblanc suspensa sobre o papel, e fixou seu olhar em Clara com uma intensidade que ela sentiu atravessar seu corpo como uma lâmina. Arthur Vilarinho se virou na cadeira com um movimento brusco que fez a madeira ranger. Seu rosto, momentos antes relaxado pela antecipação do triunfo, contorceu-se numa máscara de fúria controlada. As veias em suas têmporas incharam, pulsando visivelmente sob a pele esticada por procedimentos estéticos. Seus olhos pequenos e calculistas se estreitaram até se tornarem fendas escuras,
e quando ele falou, sua voz era baixa, perigosa, o tipo de tom que homens poderosos usam momentos antes de destruir vidas. O que você acabou de dizer? Vilarinho perguntou, cada palavra articulada com precisão gelada. Clara sentiu suas pernas tremerem, mas manteve a coluna ereta. Ela havia dado o primeiro passo, não havia caminho de volta. A ponte atrás dela já estava em chamas, e à frente havia apenas o abismo ou a redenção. Ela engoliu em seco, forçou sua voz a permanecer firme, e respondeu, olhando diretamente para Vilarinho. Eu disse ao Sr. Tanaka para parar. Eu disse que o contrato é uma mentira. O gerente Augusto deixou escapar um som estrangulado, algo entre um suspiro e um gemido de desespero. Ele deu 3 passos rápidos na direção de Clara, suas mãos estendidas num gesto de súplica ou contenção, seu rosto completamente pálido. Clara, pelo amor de Deus, peço desculpas, senhores. Ela não sabe o que está dizendo. Ela vai ser demitida imediatamente. Por favor, ignorem. Cale a boca. Vilarinho cortou o gerente com um gesto de mão, sem tirar os olhos de Clara. Deixe-a falar. Quero ouvir exatamente o que essa funcionária pensa que sabe. Marcelo Santos, o intérprete, havia se levantado da cadeira. Seu rosto exibia uma palidez doentia, suor formando-se em sua testa. Ele olhava para Clara com uma mistura de choque e pânico mal disfarçado, como um homem que acabara de ver seu castelo de cartas começar a desmoronar. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ele as enfiou nos bolsos da calça para esconder o tremor. Tanaka colocou a caneta sobre a mesa devagar, com o cuidado deliberado de quem está tomando uma decisão importante. Ele removeu os óculos, limpou as lentes com um lenço de bolso, e então falou pela primeira vez diretamente para Clara. Sua voz calma, mas carregada de autoridade. Você entende japonês? Clara virou-se para enfrentar Tanaka, e pela primeira vez em 8 anos no Versailles, permitiu-se ser vista, não como mobília, não como sombra, mas como um ser humano com voz, conhecimento e propósito. Ela respondeu de maneira formal, usando o nível de cortesia adequado para dirigir-se a um executivo sênior. Sim, Sr. Tanaka, eu cresci no Japão. Meu pai era professor na Universidade de Tóquio. Meu japonês é de nível nativo. A expressão de Tanaka mudou sutilmente. Uma sobrancelha se ergueu uma fração de centímetro, sinal de surpresa controlada. Ele se inclinou para trás na cadeira, cruzou os braços sobre o peito e estudou Clara com uma atenção nova, como quem acabara de descobrir que uma pedra aparentemente comum era na verdade um diamante bruto. Quando ele falou novamente, foi testando, avaliando. Isso é muito incomum. Seu sotaque é da região de Kanto. Onde você estudou? Clara respondeu sem hesitação, sua mente finalmente livre para usar a habilidade que mantivera escondida por tanto tempo. As palavras fluíam como água represada por anos finalmente liberada. Frequentei escolas em Setagaya. Vivi no Japão até os 12 anos, até meu pai ficar doente. Vilarinho bateu a palma da mão na mesa com força suficiente para fazer os copos de cristal tilintarem. Chega dessa palhaçada! Marcelo, traduza o que ela está dizendo imediatamente. Marcelo limpou o suor da testa com a manga do paletó. Sua voz saiu trêmula, insegura. Ela diz que cresceu no Japão, que o pai dela era professor, que fala japonês fluentemente. E daí? Vilarinho rosnou. Isso não lhe dá o direito de interromper uma negociação privada. Augusto, remova essa mulher daqui agora, ou eu vou processar este estabelecimento por tudo que vale. Mas Tanaka ergueu uma mão, um gesto pequeno, mas imperioso. Espere. O comando foi dado com um tom que não precisava de tradução. Era a voz de um homem acostumado a ser obedecido, de alguém cuja autoridade havia sido conquistada através de décadas de decisões corretas em momentos críticos. Vilarinho abriu a boca para protestar, mas algo na postura de Tanaka o fez hesitar. Tanaka se virou completamente na cadeira, ignorando Vilarinho e Marcelo, focando toda sua atenção em Clara. Quando falou novamente, foi com a precisão de um cirurgião fazendo o primeiro corte. O que você sabe? Por que você disse que este contrato é uma mentira? Clara respirou fundo. Este era o momento. A escolha que definiria não apenas seu destino, mas potencialmente o de um homem inocente prestes a ser roubado, e o de um criminoso que operava com impunidade, porque o dinheiro sempre protegera seus crimes. Ela pensou em sua mãe, no quarto de hospital, no prazo de 14 dias. Pensou nos 43 mil reais que nunca seriam suficientes. Pensou no que seu pai, o professor Hiroshi Yamada, faria neste momento, e então começou a falar. Senhor Tanaka, eu ouvi toda a conversa entre o senhor e o senhor Vilarinho.
e percebi que há diferenças enormes entre o que o intérprete Marcelo está dizendo e o que o Sr. Vilarinho está realmente dizendo. Tanaka não interrompeu. Seu rosto permaneceu impassível, mas Clara podia ver a intensidade em seus olhos, a atenção absoluta de um predador, avaliando informação vital. Ela continuou, sua voz ganhando força conforme as palavras fluíam. Quando o Sr. Vilarinho falou sobre garantia bancária de 50 milhões de dólares, o Sr. Marcelo traduziu como garantia corporativa de 5 milhões. Quando o Sr. Vilarinho falou sobre arbitragem internacional neutra, o Sr. Marcelo traduziu como arbitragem em tribunal brasileiro. Marcelo deu um passo à frente, suas mãos agora fora dos bolsos, gesticulando num pânico mal contido. Isso é absurdo. Essa mulher não tem qualificação alguma. Ela é uma garçonete. Como ela ousa questionar minha tradução profissional? Eu sou certificado pela Associação Brasileira de Tradutores. Tenho 15 anos de experiência. Mas Tanaka não olhou para Marcelo. Seus olhos permaneceram fixos em Clara. E quando falou, foi com uma calma mortal. Continue. Me conte mais. Clara sentiu algo se quebrar dentro dela. Não de medo, mas de liberação. Era como se anos de invisibilidade forçada estivesse se despedaçando, permitindo que sua verdadeira voz, sua verdadeira identidade, emergisse das sombras onde fora enterrada por necessidade e sobrevivência. Ela continuou, agora com mais detalhes, traduzindo não apenas as discrepâncias que ouvira, mas a conversa sussurrada entre Vilarinho e Marcelo. E quando o Sr. Vilarinho me fez limpar seu sapato, ele sussurrou para o Sr. Marcelo. Ele disse, 500 milhões, e o idiota nem sabe que está assinando sua própria ruína. O salão explodiu em caos controlado. Vilarinho se levantou tão rapidamente que sua cadeira tombou para trás, batendo no chão de mármore com um estrondo que ecoou como um tiro. Seu rosto estava vermelho, as veias em seu pescoço salientes como cordas sob a pele. Ele apontou para Clara com o dedo indicador, sua mão tremendo de fúria. Você está despedida. Você está processada por difamação. Eu vou destruir você. Vou garantir que nunca mais trabalhe em nenhum estabelecimento em São Paulo. Vou. Cale a boca! A ordem cortou o ar como uma lâmina. Tanaka havia se levantado, e embora fosse fisicamente menor que Vilarinho, sua presença dominava completamente o espaço. Ele falou em inglês pela primeira vez, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que décadas de comando haviam forjado. Sente-se. Vilarinho hesitou, seu rosto contorcido entre fúria e cálculo. Ele olhou para Tanaka, depois para Clara, depois de volta para Tanaka. Lentamente, com movimentos rígidos, ele pegou sua cadeira, colocou-a de pé e se sentou. Mas seus olhos permaneceram fixos em Clara, com um ódio tão puro que ela podia senti-lo como calor físico contra sua pele. Tanaka se virou novamente para Clara. Quando falou, havia algo diferente em seu tom agora. Não era mais apenas avaliação. Era algo mais próximo de respeito cauteloso. Você pode provar tudo isso? Pode apontar e explicar os erros específicos neste contrato? Clara olhou para o contrato sobre a mesa, suas 147 páginas de texto legal denso, suas cláusulas incompreensíveis para Tanaka, suas armadilhas cuidadosamente escondidas sob linguagem técnica. Ela pensou nas horas que passara estudando com seu pai, nas noites em que ele a ensinara não apenas o idioma, mas a ética que deveria guiar o uso do conhecimento. Sim, posso, mas vai levar tempo. E o Sr. Vilarinho vai fazer tudo o que puder para me impedir. Tanaka assentiu lentamente. Ele pegou sua pasta de couro marrom, abriu-a e retirou um tablet de última geração. Seus dedos se moveram rapidamente sobre a tela e ele apertou um botão. Segundos depois, a porta do salão privativo se abriu e 2 homens entraram. Eram japoneses, ambos vestindo ternos escuros idênticos, ambos com postura militar e olhos atentos, que imediatamente escanearam o ambiente, avaliando ameaças potenciais. Tanaka deu instruções rápidas. Os 2 homens assentiram, posicionaram-se em lados opostos da porta e cruzaram os braços. Tanaka então olhou para o gerente Augusto, que estava encolhido junto ao aparador, seu rosto ainda pálido de choque. Esta sala agora está segura. Ninguém entra, ninguém sai, não até terminarmos esta conversa. O gerente Augusto olhou para Vilarinho, buscando orientação, mas Vilarinho estava ocupado tentando controlar sua própria fúria. Augusto assentiu fracamente e permaneceu onde estava. Tanaka empurrou sua cadeira para o lado, criando espaço na mesa circular. Ele gesticulou para Clara. Venha aqui, vamos revisar o contrato juntos. Clara deu o primeiro passo em direção à mesa, e foi como atravessar um campo de batalha. Cada centímetro conquistado era um desafio à ordem estabelecida.
uma violação das regras invisíveis que mantinham pessoas como ela no lugar que lhes fora designado. O gerente Augusto fez um som de protesto fraco. Marcelo recuou, suas costas batendo contra a parede, e Vilarinho observava com olhos que prometiam vingança, mas Clara continuou caminhando. Ela alcançou a mesa, ficou ao lado de Tanaka e, pela primeira vez em 8 anos no restaurante Versailles, não estava ali para servir. Estava ali como uma igual, como alguém cujo conhecimento tinha valor, como alguém que existia. Tanaka abriu o contrato na primeira página e apontou para a cláusula de abertura. Vamos começar aqui. Explique exatamente o que este documento está dizendo. Clara olhou para as palavras, depois para Tanaka, depois para o contrato novamente. Suas mãos não tremiam mais. Sua voz, quando começou a traduzir, era clara, precisa, implacável. Ela começou a ler o contrato em voz alta, depois traduzia cada parágrafo com uma precisão que faria seu pai, o professor Hiroshi Yamada, sorrir de orgulho. As partes, doravante denominadas investidor e desenvolvedor, concordam que o capital inicial de 500 milhões de dólares americanos será depositado em conta fiduciária. E então explicou. Senhor Tanaka, aqui diz conta fiduciária, mas o senhor Marcelo deve ter traduzido como conta corporativa. Conta fiduciária é protegida. Conta corporativa não é. Tanaka não disse nada, mas pegou uma caneta diferente da sua pasta, uma caneta comum de tinta azul, e começou a fazer anotações na margem do contrato. Cada discrepância que Clara apontava recebia uma marca. Cada adulteração da tradução de Marcelo recebia um círculo. Cada armadilha escondida nas cláusulas recebia uma estrela. O processo levou 20 minutos. 20 minutos durante os quais Clara traduziu com uma precisão cirúrgica, durante os quais Tanaka fez 53 marcas no contrato, durante os quais Vilarinho permaneceu sentado em silêncio fervente, e durante os quais Marcelo Santos percebeu que sua carreira, sua reputação e possivelmente sua liberdade estavam se desintegrando diante de seus olhos. Quando Clara terminou a tradução da última cláusula relevante, sua voz estava rouca, mas seu espírito estava mais forte do que jamais estivera. Ela havia usado sua habilidade oculta, a herança de seu pai, não para servir em silêncio, mas para impedir um crime. E no processo, havia recuperado algo que pensara ter perdido anos atrás, quando fugira do Japão carregando dívidas e vergonha. Havia recuperado sua dignidade. Tanaka fechou o contrato lentamente. Ele colocou os óculos de volta, olhou para Vilarinho com uma expressão que não continha raiva, mas algo pior. Desprezo absoluto. Quando falou foi em inglês, garantindo que todos na sala entendessem cada palavra. Este contrato é uma fraude. Esta reunião está encerrada. E você, senhor Vilarinho, nunca mais fará negócios em nenhum país onde minha empresa tenha influência. Arthur Vilarinho, o homem que acreditara que 500 milhões de dólares estavam a uma assinatura de distância, percebeu que acabara de perder muito mais do que um negócio. Havia perdido sua reputação internacional. E tudo porque subestimara a garçonete invisível que limpara seu sapato. A declaração de Takeshi Tanaka pairou no ar do salão privativo como uma sentença judicial. As palavras ecoaram contra as paredes revestidas de seda, ricochetearam nos lustres de cristal e finalmente se assentaram sobre os ombros de Arthur Vilarinho com o peso de uma lápide. Por 3 segundos completos, ninguém se moveu. O próprio ar parecia ter congelado, transformando todos os presentes em estátuas de carne e osso, testemunhas silenciosas do momento em que um império construído sobre arrogância e impunidade começava a ruir. Então Vilarinho explodiu. Ele se levantou com tanta força que sua cadeira deslizou para trás novamente, batendo contra o aparador de mogno e fazendo uma garrafa de vinho vazia tombar e rolar pelo chão. Seu rosto havia ultrapassado o vermelho e agora exibia um tom púrpura doentio, as veias em suas têmporas pulsando tão violentamente que pareciam prestes a romper. Quando falou, sua voz não era mais controlada. Não era mais a voz medida de um executivo acostumado a negociações delicadas. Era o rugido de um predador ferido, perigoso precisamente porque não tinha mais nada a perder. Fraude? Ele cuspiu a palavra como veneno. Você ousa me acusar de fraude baseado nas fantasias delirantes de uma garçonete? De uma mulher que provavelmente nem terminou o ensino médio. Você vai destruir um negócio de $500 milhão porque uma empregada doméstica decidiu ter opiniões acima de sua posição? Ele deu 3 passos na direção de Clara, invadindo seu espaço pessoal com uma agressividade física que fez os 2 seguranças de Tanaka se moverem instintivamente para posições de interceptação. Vilarinho apontou o dedo indicador a centímetros do rosto de Clara, sua mão tremendo de fúria mal contida.
Você não tem ideia do que acabou de fazer. Ele sibilou, sua voz baixa agora, mas carregada de ameaça pura. Não tem a menor noção de quem eu sou, do que eu posso fazer. Você acha que pode me acusar de crimes e simplesmente sair daqui como se nada tivesse acontecido? Você acha que sua palavrinha contra a minha vale alguma coisa? Clara deu um passo atrás, não de medo, mas para criar distância física entre ela e a toxicidade que emanava de Vilarinho como radiação. Seu coração batia acelerado, mas sua mente estava cristalina, mais clara do que estivera em anos. Ela havia cruzado o Rubicão, não havia retorno. E, estranhamente, essa certeza trazia não terror, mas uma espécie de paz fatalista. Vilarinho girou sobre os calcanhares, voltando-se para Tanaka. Sua expressão mudou com a velocidade de um ator trocando de máscara, a fúria dando lugar a uma simulação de razoabilidade ofendida. Senhor Tanaka, por favor, seja sensato. Nós trabalhamos neste negócio por 6 meses. 6 meses de reuniões, de diligência devida, de construção de confiança. E você vai jogar tudo isso fora por causa de uma funcionária de restaurante que provavelmente está tentando extorquir dinheiro de nós. Ele gesticulou para Marcelo, que ainda estava encostado na parede, seu rosto agora com a cor de cinzas. Marcelo Santos é um profissional certificado com 15 anos de experiência. Ele traduziu contratos para as maiores corporações do Brasil. Sua reputação é impecável. E você vai acreditar numa garçonete contra ele? Tanaka permaneceu sentado, suas mãos cruzadas sobre a mesa, seus olhos fixos em Vilarinho, com uma expressão que não revelava nada. Quando falou, sua voz era calma, quase suave, mas carregava uma autoridade que fazia o volume de Vilarinho parecer fraqueza por comparação. Senhor Vilarinho, eu conduzi negócios em 37 países. Negociei com primeiros ministros, CEOs e criminosos que se passavam por empresários. Aprendi há muito tempo que a fraude mais perigosa não é aquela cometida por estranhos, mas por aqueles que primeiro conquistam sua confiança. Ele pegou o contrato marcado com 53 anotações em tinta azul e o ergueu. Esta mulher apontou 53 discrepâncias específicas. 53. Não acusações vagas, não apelos emocionais. Discrepâncias precisas, técnicas e verificáveis. Você está me dizendo que todas as 53 são coincidências? Vilarinho abriu a boca para responder, mas Tanaka ergueu uma mão, silenciando-o. E mais importante, ela citou suas palavras exatas, palavras que você sussurrou para seu tradutor quando pensou que ninguém poderia entender. 500 milhões, e o idiota nem sabe que está assinando a própria ruína. Essas foram suas palavras, não foram? O silêncio que se seguiu era diferente do anterior. Este não era o silêncio de choque, mas o silêncio de uma armadilha se fechando. Vilarinho abriu e fechou a boca 2 vezes, como um peixe fora d'água, buscando palavras que não vinham. Pela primeira vez em décadas, Arthur Vilarinho não tinha resposta pronta, não tinha contra-argumento convincente, não tinha saída. Mas homens como Vilarinho não chegam ao topo destruindo concorrentes através de ética e fair play. Chegam através de brutalidade calculada, através da capacidade de identificar fraquezas e explorá-las sem piedade. E naquele momento, com suas costas contra a parede, Vilarinho fez o que sempre fazia quando a lógica falhava. Atacou o ponto mais vulnerável de seu oponente. Ele se virou lentamente para Clara, e quando falou novamente, sua voz havia mudado. Não era mais raiva. Era crueldade pura, destilada e aplicada com precisão cirúrgica. Você trabalha aqui há quantos anos, Clara? Ele perguntou, usando seu nome pela primeira vez, transformando-o numa arma. 8 anos, não é? 8 anos servindo mesas, limpando pratos, sorrindo educadamente enquanto pessoas melhores que você jantam em paz. Ele deu um passo em direção a ela, depois outro. E por que você trabalha aqui, Clara? Por que 16 horas por dia, turnos duplos, nenhuma reclamação? Deixe-me adivinhar. Alguém em sua família está doente. Alguém precisa de dinheiro que você não tem. Alguém vai morrer se você perder este emprego. Clara sentiu o sangue drenar de seu rosto. Como ele sabia? Como ele podia? Mas é claro que sabia. Homens como Vilarinho faziam questão de conhecer as vulnerabilidades das pessoas ao seu redor. Era assim que mantinham controle. Vilarinho sorriu, um sorriso sem humor algum. Sua mãe, não é? Hospital Santa Catarina. Quarto 317. Cirurgia cardíaca. R$240 mil. Prazo: 2 semanas. Ele inclinou a cabeça, estudando o choque no rosto de Clara. Você acha que eu não faço o meu dever de casa? Você acha que eu não sei tudo sobre todos que trabalham em lugares onde eu faço negócios? Ele se virou para o gerente Augusto, que observava a cena com expressão aterrorizada. Augusto,
Quanto Clara ganha por mês? O gerente hesitou, sua voz saindo num sussurro estrangulado. R$ 2.800. 2.800, Vilarinho repetiu, saboreando cada palavra. E ela precisa de 240 mil. Isso significa, deixe-me ver, 85 meses de trabalho sem gastar um centavo. Cerca de 7 anos. Sua mãe não tem 7 anos, Clara. Sua mãe tem 2 semanas. Ele deu mais um passo. Agora tão próximo que Clara podia sentir seu hálito. Podia ver as linhas finas ao redor de seus olhos, que nem a melhor cirurgia plástica conseguira apagar completamente. Então me diga, sua heroína de integridade, vale a pena? Vale a pena destruir sua única fonte de renda para salvar um bilionário japonês que nem sabe seu nome? Vale a pena condenar sua mãe à morte para provar um ponto moral? As palavras atingiram Clara como socos físicos. Cada uma delas encontrou seu alvo, penetrou suas defesas, tocou o medo mais profundo que ela carregava desde que soubera do diagnóstico de sua mãe. O medo de que sua escolha, por mais correta moralmente, significasse assassinato por omissão. O medo de que ela estivesse escolhendo a vida de um estranho sobre a vida da própria mãe. Vilarinho viu a dúvida nos olhos de Clara e pressionou sua vantagem. Eu vou fazer uma oferta, Clara. Uma oferta única, que expira em 30 segundos. Você admite que cometeu um erro, que sua tradução estava errada, que você se confundiu, se emocionou, inventou coisas que não ouviu. E em troca, eu pago a cirurgia da sua mãe. 240 mil reais, transferidos hoje mesmo. Sua mãe vive. Você mantém seu emprego. Todos seguimos em frente. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Ou você pode manter sua versão, ser demitida, perder qualquer chance de conseguir outro emprego em São Paulo, porque vou garantir que nenhum estabelecimento de qualidade a contrate. E em 2 semanas, você assiste sua mãe morrer, sabendo que você tinha uma escolha. Sabendo que escolheu a morte dela. O salão privativo estava tão silencioso que Clara podia ouvir seu próprio coração batendo. Podia ouvir a respiração superficial do gerente Augusto. Podia ouvir o tic-tac quase imperceptível do relógio Patek Philippe. No pulso de Vilarinho, marcando os segundos. 29, 28, 27. Clara fechou os olhos. Viu o rosto de sua mãe, pálido contra os lençóis brancos do hospital. Viu as rugas ao redor de seus olhos, cada uma delas uma história de sacrifício. Cada uma delas uma marca das escolhas impossíveis que Stella Mendes fizera para manter sua filha viva quando fugiram do Japão 20 anos atrás. Viu as mãos de sua mãe, calejadas de trabalhar como faxineira, como cozinheira, como qualquer coisa que pagasse o suficiente para manter um teto sobre suas cabeças. E então viu outro rosto. O rosto de seu pai, professor Hiroshi Yamada, deitado numa cama de hospital em Tóquio, morrendo não apenas de câncer, mas da vergonha de deixar sua família arruinada. Ela lembrou de suas últimas palavras, sussurradas com voz fraca. Clara, dinheiro perdido pode ser ganho novamente, mas integridade perdida nunca pode ser recuperada. 20, 19, 18. Marcelo Santos aproveitou o silêncio para fazer sua própria tentativa desesperada de salvação. Ele se afastou da parede, ajustou o paletó com mãos trêmulas e assumiu uma postura de autoridade profissional que não combinava com o suor escorrendo por seu rosto. Senhor Tanaka, ele começou, sua voz buscando firmeza, mas encontrando apenas desespero mal disfarçado. Com todo respeito, esta situação é absurda. Eu sou membro certificado da Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes. Tenho 16 certificações internacionais. Trabalhei com a ONU, com consulados, com as maiores corporações multinacionais operando no Brasil. Ele gesticulou para Clara com desprezo. Esta mulher é uma garçonete. Uma garçonete. Ela não tem credenciais, não tem certificações, não tem qualquer autoridade para questionar meu trabalho profissional. E francamente, Sr. Tanaka, o fato de o senhor dar credibilidade às acusações dela contra mim é um insulto à minha carreira inteira. Tanaka não olhou para Marcelo. Seus olhos permaneceram fixos em Clara, observando, aguardando, avaliando. Mas um dos seguranças de Tanaka deu um passo à frente e sussurrou algo no ouvido de seu chefe. Tanaka assentiu quase imperceptivelmente. Marcelo, interpretando o silêncio como oportunidade, continuou, sua voz ganhando uma nota de indignação ofendida. Além disso, mesmo que algumas pequenas imprecisões tenham ocorrido, e eu enfatizo a palavra se, elas seriam erros honestos, não fraude. Tradução simultânea é uma arte, não uma ciência exata. Nuances se perdem, significados mudam entre idiomas. Qualquer profissional da área sabe disso. Ele apontou para o contrato marcado com as anotações de Tanaka. 53 discrepâncias.
Isso é interpretação, não fato. Esta mulher está sobrepondo suas próprias interpretações amadoras sobre meu trabalho profissional. E o senhor está arriscando um investimento de $500 milhão, porque uma funcionária de restaurante com algum conhecimento básico de japonês decidiu brincar de linguista. 10, 9, 8. Vilarinho cruzou os braços, seu sorriso predatório de volta. 7 segundos, Clara. Sua mãe vive ou morre. Escolha. E foi naquele momento, com o relógio marcando 5 segundos, que Clara Mendes sentiu algo se romper dentro dela. Não era sua vontade, não era sua coragem. Era a última camada de vergonha que carregava desde que fugira do Japão aos 12 anos, desde que aprendera a esconder sua inteligência para sobreviver, desde que aceitara o papel de invisível, porque era o único papel disponível para alguém de sua classe e circunstância. Ela abriu os olhos e olhou diretamente para Vilarinho. Quando falou, sua voz não tremia. Cada palavra saiu clara, firme, carregada com o peso de 20 anos de dor acumulada. Meu pai morreu de câncer pancreático quando eu tinha 12 anos. Ele era professor de literatura comparada na Universidade de Tóquio, um dos acadêmicos mais respeitados em sua área. Ele falava 6 idiomas fluentemente. Ele dedicou sua vida ao conhecimento, à verdade, à ideia de que o propósito da educação era formar pessoas íntegras, não apenas pessoas ricas. Clara deu um passo à frente, invadindo agora o espaço de Vilarinho. Quando ele ficou doente, nós gastamos tudo que tínhamos tentando salvá-lo. Vendemos nosso apartamento, vendemos seus livros, sua coleção de primeira edição que ele passara 30 anos construindo. Minha mãe contraiu empréstimos com agiotas, e no final não foi suficiente. Ele morreu, e nós ficamos com uma dívida de 64 milhões de ienes. Sua voz ganhou intensidade, anos de silêncio forçado finalmente quebrando. Nós fugimos do Japão no meio da noite como criminosos porque não tínhamos como pagar. Minha mãe trabalhou 3 empregos simultaneamente por 10 anos para nos manter vivas. Eu estudei em escolas públicas no Brasil, aprendi português sozinha, escondi meu japonês porque não havia utilidade para ele. Não havia mercado para uma menina pobre com sotaque estrangeiro. Clara se virou para Tanaka, sua voz carregada com emoção que não conseguia mais conter. Senhor Tanaka, quando meu pai morreu, suas últimas palavras para mim foram: dinheiro pode ser ganho novamente, mas integridade nunca retorna. Essa foi a única herança que recebi dele. Ela respirou fundo, lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto, mas sua postura permanecia ereta, desafiadora. Minha mãe pode morrer, eu posso perder meu emprego, mas eu não vou mentir aqui hoje, porque isso seria trair a memória de meu pai. O silêncio que se seguiu era absoluto. Até Vilarinho, com toda a sua arrogância e crueldade calculada, parecia momentaneamente sem palavras diante da força pura da convicção de Clara. Marcelo havia recuado novamente para sua parede, seu rosto agora cinza, percebendo que qualquer coisa que dissesse seria inadequada, insuficiente. Tanaka se levantou lentamente. Ele caminhou até ficar diretamente na frente de Clara, e pela primeira vez, ela viu algo em seus olhos que não era apenas avaliação profissional. Era algo mais profundo, mais pessoal. Reconhecimento. Sua voz carregava uma reverência que transcendia idioma. Seu pai deve ter sido um homem notável, e você é digna de ser sua filha. Ele se virou para seus seguranças e deu instruções rápidas. Um deles pegou um telefone e começou a fazer ligações. O outro se posicionou ao lado de Marcelo, não ameaçadoramente, mas claramente impedindo qualquer tentativa de saída. Tanaka então se virou para Vilarinho e, quando falou, foi em inglês novamente, cada palavra articulada com a precisão de um juiz pronunciando sentença. Senhor Vilarinho, eu construí minha carreira lendo pessoas, entendendo em quem se pode confiar e em quem não se pode. E nos últimos 30 minutos, aprendi tudo o que preciso saber sobre você. Ele pegou o contrato fraudulento e, num movimento deliberado, rasgou-o ao meio. Depois rasgou novamente, e novamente, até que 147 páginas de trabalho legal cuidadosamente elaborado fossem apenas confete espalhado sobre a mesa de mogno. Este negócio está morto, mas mais do que isso, senhor Vilarinho, vou garantir que cada investidor, cada gestor de fundos, cada parceiro de negócios que conheço, e conheço muitos, saiba exatamente que tipo de homem você é. Não através de rumores, não através de fofocas, mas através de evidências documentadas, de tentativa de fraude. Um dos seguranças entregou a Tanaka um tablet. Ele o mostrou para Vilarinho, e na tela estava quase a gravação de áudio da última meia hora. Cada palavra, cada ameaça, cada tentativa de suborno, cada admissão implícita de culpa. A segurança japonesa é muito completa, senhor Vilarinho.
Nós gravamos tudo. E esta gravação será compartilhada com as autoridades apropriadas tanto no Brasil quanto no Japão, juntamente com uma análise forense deste contrato, mostrando a natureza exata da fraude que você tentou. Vilarinho olhou para o tablet, depois para Tanaka, depois para Clara. Pela primeira vez em décadas, Arthur Vilarinho compreendeu o que era ser completamente, irreversivelmente derrotado. Não por alguém mais rico, não por alguém mais poderoso, mas por uma garçonete que escolheu integridade sobre sobrevivência. Ele abriu a boca, fechou-a, depois finalmente rosnou. Você não tem ideia do que acabou de fazer, vocês dois. Ele apontou para Clara e Tanaka. Isto não acaba aqui. Mas suas palavras eram vazias, e todos na sala sabiam disso. Vilarinho pegou seu paletó Tom Ford da cadeira, vestiu-o com movimentos bruscos e caminhou em direção à porta. Os seguranças de Tanaka se afastaram para deixá-lo passar. Na porta, ele se virou uma última vez. Clara Mendes, ele disse, sua voz carregada de veneno. Você acabou de matar sua mãe para salvar um bilionário. Espero que valha a pena conviver com isso. E então ele saiu, deixando apenas o eco de suas palavras pendurado no ar como fumaça tóxica. Clara sentiu suas pernas finalmente cederem. Ela se apoiou na mesa, sua respiração vindo em golfadas irregulares, a adrenalina que a mantivera em pé durante o confronto finalmente se esvaindo e deixando apenas exaustão e terror do que acabara de fazer. 240 mil reais. 2 semanas. Sua mãe. Deus, o que ela havia feito? Tanaka colocou uma mão gentil em seu ombro. Sente-se, por favor. Ela se deixou cair numa cadeira, suas mãos tremendo incontrolavelmente agora, lágrimas ainda escorrendo por seu rosto. Todo o salão privativo parecia estar girando, os lustres de cristal transformando-se em espirais de luz, as vozes ao seu redor tornando-se distantes e irreais. Tanaka se ajoelhou ao seu lado, colocando-se ao nível dos olhos dela. O que você fez foi muito corajoso, e eu vou ajudá-la. Clara olhou para ele através das lágrimas, não compreendendo completamente o que ele estava dizendo. Ajudar? Como? Com o quê? O dinheiro. Mas ela não havia feito isso por dinheiro. Não havia feito isso esperando recompensa. Havia feito porque era a escolha certa, mesmo que fosse a escolha que destruiria tudo. Tanaka se levantou e pegou seu celular. Ele discou um número, esperou 2 toques, e então começou a falar rapidamente, sua voz assumindo o tom de comando que ela imaginou que ele usava ao dirigir uma corporação multibilionária. Clara não conseguia processar as palavras completamente. Seu cérebro estava saturado, sobrecarregado, operando em modo de sobrevivência básico. Ela ouviu fragmentos: cirurgia cardíaca, Hospital Santa Catarina, transferência imediata, melhor equipe cirúrgica disponível, sem limites de orçamento. Espere. O quê? Tanaka desligou o telefone e olhou para Clara com uma expressão que era quase paternal. Sua mãe terá a cirurgia. Amanhã. Os melhores cirurgiões cardiovasculares do Brasil estarão na equipe. Tudo pago. E após a recuperação dela, você e ela terão um lugar para morar que não seja um apartamento em Cidade Tiradentes. Clara piscou, tentando processar as palavras, tentando compreender se estava ouvindo corretamente ou se seu cérebro exausto estava fabricando fantasias consoladoras. Mas por quê? Eu não fiz isso esperando. Eu sei que não fez. Tanaka a interrompeu gentilmente. E é exatamente por isso que estou fazendo. Você acabou de me salvar de perder 500 milhões de dólares. Mais importante, você me salvou da humilhação de retornar ao Japão como o idiota que foi enganado por um criminoso medíocre. O dano à minha reputação teria sido devastador. Ele fez uma pausa. Mas além disso, você me lembrou de algo que eu havia esquecido após 40 anos fazendo negócios. Que integridade existe. Que há pessoas no mundo que escolhem o certo mesmo quando custa tudo. Sua mãe viverá, Clara. E você nunca mais será invisível. Clara enterrou o rosto nas mãos e chorou. Chorou pela tensão liberada, pelo terror do que quase acontecera, pelo alívio avassalador de que sua mãe viveria. Chorou pelo pai que morrera longe de casa. Chorou pelos 20 anos de invisibilidade forçada. Chorou porque pela primeira vez em sua vida adulta, alguém a havia visto realmente, completamente, e reconhecido seu valor. E em algum lugar distante, ela imaginou, o professor Hiroshi Yamada sorria. As horas seguintes transformaram o salão privativo do restaurante Versailles num tribunal improvisado onde a verdade era dissecada com precisão cirúrgica. Takeshi Tanaka não era homem de deixar nada ao acaso, e agora que a fraude havia sido exposta, ele se movia com a eficiência implacável de quem construíra um império, através de diligência meticulosa e decisões baseadas em evidências irrefutáveis.
Os dois seguranças, que Clara agora compreendia serem muito mais que simples guarda-costas, haviam transformado o espaço. Um deles montara um laptop sobre a mesa, conectado a equipamentos de gravação profissional. O outro fotografava cada página do contrato fraudulento com uma câmera de alta resolução, documentando não apenas o texto, mas as marcas que Tanaka fizera, as 53 discrepâncias que Clara identificara, cada evidência de manipulação deliberada. Marcelo Santos permanecia sentado numa cadeira ao canto, vigiado discretamente, mas inequivocamente. Seu rosto havia perdido toda a cor, transformando-se numa máscara de cinza enfermo. Suas mãos tremiam incontrolavelmente sobre as coxas, e de vez em quando ele abria a boca como se fosse falar, defender-se, tentar alguma última manobra desesperada de salvação. Mas as palavras morriam antes de nascer. Ele sabia que estava acabado. Não apenas seu contrato com Vilarinho, mas sua carreira inteira, sua reputação de 15 anos, seu futuro profissional, tudo se desintegrava em tempo real. Tanaka ligara para 3 pessoas em rápida sucessão. A primeira chamada fora para seu advogado principal no Brasil, um sócio sênior de um dos escritórios mais prestigiados de São Paulo, acordando-o às 23 horas para informá-lo que teria trabalho para a noite inteira. A segunda chamada fora para o cônsul japonês no Brasil, acionando protocolos diplomáticos para crimes financeiros envolvendo cidadãos japoneses. A terceira chamada, a mais devastadora para Vilarinho, fora para o presidente da Associação Brasileira de Investidores Institucionais, um homem cuja rede de contatos incluía todos os players significativos do mercado financeiro da América Latina. Clara observava tudo isso acontecer com uma sensação de irrealidade, como se estivesse assistindo a um filme, onde ela mesma era simultaneamente protagonista e espectadora. O gerente Augusto havia se retirado discretamente após Vilarinho sair, murmurando desculpas incoerentes, provavelmente já fazendo ligações para o proprietário do Versailles, já calculando os danos de relações públicas, já se preparando para o inevitável inquérito sobre como um crime financeiro fora quase consumado em seu estabelecimento. Mas Clara mal registrava essas movimentações periféricas. Sua mente ainda estava processando o que Tanaka lhe dissera. Sua mãe viveria. A cirurgia aconteceria. Os melhores cirurgiões. Sem limite de orçamento. As palavras ecoavam em sua consciência como um mantra impossível, bom demais para ser verdade. Mas Tanaka não era homem de fazer promessas vazias. Foi durante esse interregno, enquanto aguardavam a chegada do advogado e enquanto os seguranças compilavam evidências, que Marcelo Santos finalmente quebrou. Ele se levantou da cadeira, cambaleou 2 passos e então desabou de joelhos no chão de mármore, suas mãos cobrindo o rosto, soluços sacudindo seu corpo inteiro. Eu não queria. Ele gemia entre as mãos, sua voz quebrada e patética. Deus, eu não queria fazer isso. Mas eu devia 73 mil reais para agiotas. Eles ameaçaram minha filha, ameaçaram minha esposa. Vilarinho descobriu, ofereceu pagar tudo mais 200 mil extras, se eu apenas modificasse algumas traduções. Ele deixou as mãos caírem, revelando um rosto destruído pela vergonha e pelo medo. Eu pensei que ninguém descobriria. Pensei que o contrato estava em português, que Tanaka confiaria na versão em inglês que já estava alterada, que seria apenas um negócio ruim para ele, não um crime. Eu não pensei. Você não pensou? Tanaka o interrompeu, sua voz fria como gelo. Que trair sua ética profissional por dinheiro faria de você cúmplice de fraude. Você não pensou que suas ações poderiam destruir não apenas meu investimento, mas as centenas de empregos que o projeto criaria? Você não pensou, Marcelo, porque homens como você nunca pensam além de suas próprias necessidades imediatas. Marcelo enterrou o rosto nas mãos novamente, seu choro se intensificando. Um dos seguranças se aproximou, ofereceu-lhe um lenço de papel, e então gentilmente o ajudou a se levantar, e o guiou de volta para a cadeira. Não havia crueldade no gesto, mas também não havia piedade. Era a eficiência neutra de profissionais lidando com evidência humana. Clara observava Marcelo com uma mistura complexa de emoções. Parte dela sentia compaixão. Compreendia o desespero que levava pessoas a fazerem escolhas terríveis quando encurraladas por dívidas e ameaças. Ela mesma estivera a segundos de fazer uma escolha similar, quando Vilarinho oferecera pagar pela cirurgia de sua mãe, em troca de sua cumplicidade silenciosa. Mas outra parte dela, a parte forjada pelos ensinamentos de seu pai, sabia que compreender não era o mesmo que desculpar. Marcelo fizera sua escolha. E escolhas tinham consequências. O advogado de Tanaka chegou 40 minutos depois. Um homem de 50 e poucos anos com cabelos prateados perfeitamente penteados, vestindo um terno que provavelmente custava mais que o carro de Clara.
se ela tivesse carro. Ele trouxe consigo 2 assistentes carregando pastas de couro e tablets, e dentro de 5 minutos já havia estabelecido um perímetro de trabalho eficiente, fotografias do contrato sendo organizadas, gravações de áudio sendo transcritas, uma linha do tempo dos eventos sendo construída com precisão legal. Tanaka chamou Clara para se sentar ao seu lado, enquanto revisavam o material com o advogado. E foi ali, naquele momento, que a magnitude completa do que quase acontecera se tornou cristalina. O contrato não era apenas fraudulento em alguns pontos. Era uma obra-prima de engano multifacetado, com camadas sobre camadas de armadilhas legais. Veja aqui. O advogado apontou para a cláusula 16, sua caneta traçando as linhas. Esta seção especifica que todos os lucros do projeto seriam retidos numa conta operacional, até o término completo da construção. Mas a definição de término completo está na cláusula 89, enterrada em linguagem técnica. E essa definição inclui não apenas a construção física, mas também a ocupação de 95% das unidades. Em mercado imobiliário brasileiro, isso poderia levar uma década. Ele virou para outra página. E aqui, cláusula 23, a famosa questão de arbitragem. Não apenas especifica Tribunal Brasileiro, mas especifica o Tribunal da Comarca de Ribeirão Preto, onde Vilarinho tem influência documentada sobre juízes locais. Qualquer disputa seria decidida antes mesmo de começar. Clara traduziu cada explicação do advogado, sua voz ganhando confiança conforme trabalhava. Não era mais a garçonete invisível falando. Era uma profissional utilizando sua habilidade para servir à justiça. E cada palavra traduzida era um prego no caixão da reputação de Arthur Vilarinho. O advogado passou 3 horas documentando tudo. Quando terminou, ele tinha um dossiê de 217 páginas detalhando cada aspecto da fraude tentada, cada discrepância entre o que Vilarinho disse e o que Marcelo traduziu, cada armadilha legal escondida no contrato. Era evidência suficiente não apenas para processos civis, mas para acusações criminais tanto no Brasil quanto no Japão. Senhor Tanaka, o advogado disse finalmente, fechando seu laptop. O senhor tem base legal sólida para múltiplas ações. Fraude contratual, conspiração para cometer crime financeiro, falsidade ideológica na tradução. E com as gravações de áudio admitindo a intenção criminosa. Isso não é apenas um caso civil. É criminal. Tanaka assentiu lentamente. Inicie os procedimentos. Quero Vilarinho e Marcelo Santos processados até o limite da lei. E quero que a Associação Brasileira de Tradutores seja notificada sobre a conduta de Marcelo. Marcelo, se ouvindo isso, emitiu um som estrangulado. A perda de sua certificação profissional era uma sentença de morte para sua carreira. Ele nunca mais trabalharia como intérprete. Nunca mais teria a confiança de clientes corporativos. Aos 38 anos, teria que reconstruir sua vida do zero, carregando a marca de desonestidade profissional. Mas era Clara quem Tanaka olhava agora, seus olhos estudando-a com aquela intensidade avaliadora que ela já reconhecia. Clara, ele disse, eu tenho uma proposta para você. Mas antes de fazê-la, preciso saber o que você quer fazer com sua vida. Se pudesse escolher qualquer caminho, sem restrições financeiras, o que escolheria? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém jamais lhe perguntara isso. Sua vida inteira havia sido definida por necessidade, por sobrevivência, por fazer o que era preciso para manter a cabeça acima d'água. Escolha era um luxo que pessoas como ela não podiam contemplar. Mas agora, sentada naquele salão onde horas antes fora apenas mobília humana, Clara permitiu-se pela primeira vez em 20 anos imaginar possibilidades. Eu gostaria, ela disse lentamente, de trabalhar como intérprete, profissionalmente, usar meu conhecimento não para servir em silêncio, mas para construir pontes entre culturas, para garantir que pessoas se entendam verdadeiramente, para impedir que outros sejam enganados como o senhor quase foi. Tanaka sorriu. E foi o primeiro sorriso genuíno que Clara vira em seu rosto. Então é isso que você fará. Minha firma opera em 17 países. Fazemos negócios com empresas japonesas semanalmente. E depois do que aconteceu esta noite, aprendi que ter intérpretes em quem posso confiar absolutamente não é opcional. É essencial. Ele fez uma pausa. Eu gostaria de oferecer-lhe uma posição. Não como intérprete júnior, mas como minha diretora de comunicações para operações Brasil-Japão. Salário inicial de R$25 mil mensais, com benefícios completos, incluindo moradia em jardins para você e sua mãe, plano de saúde premium e patrocínio completo para você obter todas as certificações profissionais que Marcelo tem, mas que você usará com integridade.
Clara abriu a boca, fechou-a, abriu novamente. R$ 25.000. Por mês. Era quase 10 vezes o que ganhava no Versailles. Era mais dinheiro do que ela imaginara ganhar em sua vida inteira. Senhor Tanaka, eu não tenho as certificações. Não tenho experiência corporativa. Eu sou apenas... Você não é apenas nada. Tanaka a interrompeu gentilmente, mas firmemente. Você é uma mulher que cresceu bilíngue, que manteve sua fluência por 20 anos mesmo sem usar, que identificou 53 discrepâncias técnicas num contrato legal complexo e que escolheu integridade quando custaria tudo. Essas são as qualificações que importam. O resto é treinamento, e eu tenho recursos para treinar você. Ele estendeu a mão. O que você diz, Clara? Clara olhou para a mão estendida, depois para o rosto de Tanaka, depois para o salão ao seu redor, transformado numa cena de crime financeiro, onde ela, a testemunha-chave, também era a heroína improvável. Ela pensou em sua mãe no hospital, que agora teria a cirurgia que salvaria sua vida. Pensou em seu pai, cujas últimas palavras sobre integridade haviam guiado sua escolha impossível. E então pegou a mão de Tanaka e a apertou. Sim, por favor, cuide bem de mim. Tanaka apertou sua mão firmemente, selando não apenas um acordo de emprego, mas o reconhecimento de que Clara Mendes não seria mais invisível. Nunca mais. 3 meses depois, o escândalo Vilarinho dominava as páginas de negócios de todos os jornais importantes do Brasil. As investigações revelaram que a fraude tentada contra Tanaka não era incidente isolado. Era padrão. Vilarinho havia usado métodos similares em pelo menos 12 negócios anteriores com investidores estrangeiros ao longo de 8 anos. A magnitude total da fraude sistemática era estimada em 3,2 bilhões de reais. O Ministério Público Federal iniciou processos criminais. A Receita Federal abriu investigações sobre evasão fiscal. Investidores anteriores que haviam perdido dinheiro em negócios com Vilarinho começaram a se unir em ações coletivas. E mais devastador que tudo isso, o mercado financeiro o abandonara. Bancos congelaram linhas de crédito, parceiros de negócio romperam contratos, projetos em andamento foram suspensos. Arthur Vilarinho, o magnata que acreditara que seu dinheiro o tornava intocável, descobriu que reputação destruída era um ativo impossível de recuperar. 6 meses após aquela noite no Versailles, ele venderia seus ativos principais para cobrir processos e multas e se retiraria para uma mansão em Miami, um exilado autoimposto, vivendo de restos de uma fortuna que um dia fora vasta. Marcelo Santos perdeu sua certificação profissional, conforme prometido. A Associação Brasileira de Tradutores conduziu uma investigação formal e descobriu outras 2 instâncias onde ele havia aceitado subornos para alterar traduções, embora em escalas menores. Ele nunca trabalhou como intérprete novamente. Eventualmente encontrou emprego como professor de inglês numa escola de idiomas de bairro, ganhando 1/10 do que ganhara antes, vivendo com a vergonha permanente do que fizera. Mas para Clara Mendes, os 3 meses haviam sido transformação completa. Sua mãe, Estela, passou pela cirurgia cardíaca com sucesso absoluto. A equipe cirúrgica que Tanaka contratara era tão excepcional que a recuperação levou apenas 6 semanas em vez dos 3 meses projetados. Agora, Estela vivia com Clara num apartamento de 2 quartos em Jardins, a 20 minutos a pé do escritório onde Clara trabalhava. O apartamento tinha janelas grandes que deixavam entrar luz natural. Tinha uma cozinha moderna onde Estela, recuperada e radiante, cozinhava pratos que não fizera desde que deixaram Tóquio. Tinha estantes onde Clara começara a reconstruir a coleção de livros que seu pai perdera. E tinha, acima de tudo, a sensação de segurança, de permanência, de que o terror constante da sobrevivência financeira finalmente havia terminado. Clara obtivera suas primeiras certificações profissionais em interpretação. Trabalhava diariamente com a equipe internacional de Tanaka, traduzindo contratos, participando de videoconferências entre executivos brasileiros e japoneses, viajando ocasionalmente para reuniões em Tóquio, onde visitava o túmulo de seu pai, e agradecia em silêncio pelo legado que ele lhe dera. Mas mais importante que tudo isso, Clara não era mais invisível. Quando entrava numa sala, as pessoas a viam. Quando falava, as pessoas ouviam. E quando usava seu conhecimento, não era mais um segredo escondido por vergonha ou necessidade, mas uma habilidade celebrada, uma ponte entre mundos, uma ferramenta de justiça e compreensão. Numa tarde ensolarada de dezembro, Clara recebeu um envelope de papel premium entregue por mensageiro. Dentro havia um convite manuscrito em caligrafia impecável. Era de Takeshi Tanaka,
convidando-a e sua mãe para o jantar de fim de ano de sua empresa, um evento prestigiado onde os principais executivos e parceiros de negócio se reuniam. Anexado ao convite, havia uma nota pessoal. Clara, há 6 meses você me salvou de um erro que teria custado não apenas dinheiro, mas dignidade. Você me lembrou que o mundo ainda tem pessoas de integridade. Sua presença neste jantar não será como funcionária, mas como convidada de honra. Traga sua mãe. Eu gostaria de conhecer a mulher que criou uma filha tão extraordinária. Takeshi. Clara segurou o convite contra o peito, lágrimas de gratidão enchendo seus olhos. Ela caminhou até a janela do apartamento, olhou para fora, para o bairro de Jardins, onde uma vez fora apenas uma garçonete invisível servindo os ricos, e permitiu-se finalmente sentir o que não se permitira sentir durante 20 anos de sobrevivência. Ela havia vencido, não através de riqueza herdada, não através de sorte, mas através de integridade, através de coragem, através de escolher o certo quando o errado era mais fácil. E em algum lugar, ela sabia, o professor Hiroshi Yamada estava sorrindo, orgulhoso da filha que honrara sua memória quando custara tudo, e que agora colhia as recompensas que a integridade sempre traz, eventualmente, aqueles corajosos o suficiente para mantê-la. O preço da integridade, Clara aprendera, era alto, mas o preço de perdê-la era infinitamente maior. E essa era uma lição que ela carregaria pelo resto da vida, ensinaria a outros e honraria em cada decisão que fizesse. Porque no final, dinheiro perdido pode ser ganho novamente, mas integridade perdida nunca retorna. E Clara Mendes, finalmente, era rica no que realmente importava.